Muito bem, galera, estamos de volta. Nós agora vamos concluir nosso assunto de estatística, em especial medidas de dispersão. O que na verdade esse assunto agora tem a ver com medidas de tendência central. Então vamos ver, né? As medidas estatísticas, elas descrevem, portanto, o comportamento de um grupo de valores em torno daquelas medidas de dispersão, perdão, daquelas medidas de tendência central que nós estudamos. Então, em torno da média, quando os valores se dispersam da média, quando os valores variam muito em torno da média, a esse a gente dá o nome de medidas de dispersão ou de variabilidade, tá? Vamos começar com o desvio médio. Vamos analisar qual o grau de dispersão ou de variabilidade para um certo grupo de dados, tá? Utilizando o desvio médio. Esse tem esse nome porque de fato, né, vão ser desvios que estão relacionados à média. Vão ser obtidos a partir da diferença entre cada valor e a média de todos esses valores, tá? Então, preste bem atenção. Como que a gente vai fazer isso? Vai ser um quociente, ou seja, vai ser uma divisão entre a soma de todos os valores absolutos dessas diferenças. Se tivermos 10 dados na nossa pesquisa, vamos subtrair cada dado desse da média, em seguida somar essas diferenças e dividir o total pelos valores observados, ou seja, por 10. Tá bom? Vamos ver como isso funciona. Tá aí, ó. Desvio médio é a média aritmética. Deixa eu pegar aqui a nossa canetinha, né? É a média aritmética dos valores absolutos dos desvios. Então, das diferenças em relação, né? O quanto que aquele número se dispersa da relação, da média dos valores, tá? Isso é muito comum quando se fazem estudos sobre pesquisa, sempre destacar, né, sempre, na verdade, descartar os extremos dessa pesquisa, que são os valores que vão, né, trazer uma grande aberração, uma grande dispersão do real resultado, tá? Então, descartar os extremos, por exemplo, o primeiro e o último, o menor valor e o máximo valor, isso sempre é muito importante numa pesquisa, tá bom? Então, vamos ver como é que isso é possível. A fórmula que se usa é, então, desvio médio, x1 menos x médio, ou seja, entre módulo, quer dizer, eu vou trabalhar apenas com valores absolutos, tá? O que importa é saber o quanto que aquele está distante em unidades absolutas da média. Vou somar com inúmeros valores que eu tiver na minha pesquisa e vou dividir por essa quantidade de valores. Ou a nomenclatura mais comum seria o somatório de i quando vai de 1 a n valores, tá bom? Então, dessa soma algébrica dividida por n. Vamos ver como isso funciona num exemplo real. Vamos considerar algumas temperaturas na cidade de Gramado, né, no Rio Grande do Sul, e vamos construir a tabela. Para o primeiro dia, a gente já tem que a média é 9, tá? Mas se quiser comprovar, tá aqui, ó. Todos os valores, alguns desses valores, na verdade, se a gente somar e dividir por 6, né, isso vai dar 9. Então, o que a gente faz? Faz essa subtração logo de cada situação, né? O valor menos a média, o valor menos a média, o valor menos a média. Vocês vão ver que esses números eles vão ser sempre muito próximos. Existem valores iguais tanto para o negativo quanto para o positivo, né? Portanto, estão aqui os valores absolutos e aqui a gente já tem a soma de todos eles. Se somarmos, isso vai dar quanto? 6, né? Para o segundo dia, onde a média continua a ser 9, né? Os valores registrados foram, tá aqui, ó, 6, 7, 8, 10, 11, 12, tá bom? Tá aqui a diferença em relação à média, 6 menos 9, 7 menos 9, 8 menos 9, muito importante a construção dessa tabela, tá? E tá aqui, né, a diferença absoluta desses valores. Se nós somarmos tudo isso, vai dar 12. Então agora nós temos essa observação para 2 dias de pesquisa, né? Vamos ver como é que a gente encerra. Vamos calcular os desvios médios para temperaturas de cada dia. Para o primeiro dia, a soma dos 6 valores, ou seja, somatório de quando i vai de 1 a 6, dividido por 6, né? Aquela soma a gente já tinha no finalzinho da tabela, lembra? Ela tinha um total lá embaixo. Tá 6. 6 dividido por 6, 1. 1, que quer dizer um bom resultado. Vocês vão já entender por quê. Para o segundo dia, a soma dos valores que vai de 1, né, a 12, na verdade que são 6 valores, mas que esse valor registra, né, até 12. Então, yi menos a média, todos esses somatórios deu 12. Quando eu dividir isso por 6 valores, vai dar 2. Agora sim a gente vai chegar naquela conclusão que eu havia falado.
Quem tem maior variabilidade, ou seja, quem teve maior dispersão, foi as temperaturas do primeiro e do segundo dia. Do segundo dia, né? Houve maior dispersão em 2 graus no segundo dia. Isso permite a gente chegar à seguinte conclusão, que a temperatura ela foi mais estável, ou seja, os números não divergiram muito, não houve grandes amplitudes térmicas no primeiro dia. Né? O primeiro dia teve menos variação, tá? O segundo dia já teve mais variação. Então, dentro de uma pesquisa que eu buscasse um melhor resultado, sem grandes variações, com maior estabilidade, eu usaria os do primeiro dia, tá bom? Deu para você entender, né, o que é desvio médio. Vamos para uma segunda medida de dispersão muito comum, muito importante, que costuma cair muito nas suas provas, variância. O nome já, né, sugere muito o que nós vamos fazer. Veja como isso é possível. Vai ser a média aritmética agora dos quadrados dos desvios. Se eu aprendi a fazer os desvios, então cada subtração algébrica daquela em módulo, eu vou elevar ao quadrado e dividir pelo mesmo número de valores observados. É apenas isso, tá bom? Então, vamos indicar a variância por var, né? Então tá aqui, ó, x1 menos média ao quadrado. Eu vou fazer essa soma algébrica com todos os possíveis valores que eu tenho na minha pesquisa. Em seguida, vou dividir por n, tá certo? Então tá aqui, somatório de i até n valores desses, né, fatores ao quadrado dividido por n, tá bom? Você percebe, perdão, você percebe uma diferença sutil. Em desvio médio, eu trabalhava com valores absolutos, eu tinha módulo. Aqui em variância, eu não preciso do módulo, né? Basta parênteses, porque ao ser elevado ao quadrado, esses resultados sempre vão dar absolutamente positivos, tá bom? Só por uma questão de curiosidade. Então, e o desvio padrão? Se eu aprendi a calcular o desvio médio, como que eu faço para calcular o desvio padrão? Muito fácil. O desvio padrão sempre só é calcular depois da variância. Vocês vão entender por quê, tá? Porque ele é a raiz quadrada da variância, também chamada de covariância, tá bom? Então a gente indica o desvio padrão por dp da seguinte maneira: raiz de todo aquele fator, de todo aquele termo, aquele quociente. Então é preferível que você faça a conta dele todinho e só no final extraia a raiz quadrada. Simples assim, tá bom? Edson, por que a gente elevou ao quadrado e depois a gente retirou a raiz quadrada? Se a gente elevou ao quadrado depois a gente retirou a raiz quadrada, a gente volta àquela primeira medida estatística, né? Antes desvio médio. Agora eu tenho um desvio que se torna padrão para todas as minhas observações, tá certo? Então vamos ver como é que isso fica. Tá aí, ó. A gente pode indicar assim, dp sendo a raiz quadrada do var, tá? Então, um exemplo para a gente aplicar os dois, variância e desvio padrão. Agora, com base na situação das temperaturas de gramado, vamos calcular a variância e o desvio padrão relativo a cada dia. Para isso, vamos construir de novo aquelas tabelinhas, tá? Aquela tabelinha, a gente vai colocar só mais uma coluna. Simples. Lembra do primeiro dia? Aqueles valores 7, 8, 9, 9, 10 e 11. Aquelas diferenças normais que nós fizemos, né? A medida do dia menos a média, a medida do dia menos a média. Agora eu vou pegar todos esses valores e vou levar ao quadrado. Simples assim. Esse valor ao quadrado vai dar 4, esse valor ao quadrado vai dar 1, esses valores ao quadrado vai dar 0, enfim. Aqui são operações matemáticas simples, né? Se nós fizermos o somatório de tudo isso, que é importante, né, para o nosso cálculo de variância, esse somatório vai dar 10. Você lembra que a gente fazia aqui também um somatório, e esse somatório a gente utilizava lá para desvio médio, né? A gente faz o mesmo para variância, tá bom? Então, agora foi o que eu faço. Vamos fazer isso também para o segundo dia. Lembra que no segundo dia a gente tinha as seguintes medidas: 6, 7, 8, 10, 11, 12. Aqui as diferenças em relação à medida de cada dia para com a média. Está aqui registrado. E agora eu pego esses valores e vou colocar ao quadrado, tá? Menos 3 ao quadrado é 9, menos 2 ao quadrado é 4. Então vocês percebem que a variância ela vai levar o número, né, a uma maior variabilidade. E aí agora eu vou perceber como que eu vou corrigir esse problema lá no meu cálculo final, tá bom? Então, se eu somar todos esses valores, o somatório de todos esses valores dá 28. Agora vamos relacionar os dois dias. Para o primeiro dia, como é que calcula a variância? Somatório ao quadrado de todas aquelas diferenças absolutas dividido pelo número de termos. Lembra que aquela soma deu 10 na tabela? Então 10 dividido por 6, 1,67, tá? Desvio padrão, vamos aproveitar, né? É só tirar a raiz quadrada desse número. Então a raiz quadrada de 1,69 é 1,29, tá?
ou 1,29 graus Celsius. Você vai já entender agora qual o valor que vai mais me satisfazer, tá, na minha pesquisa. Se é um número muito pequeno, agora se é um número maior. Vamos para o segundo dia. No segundo dia eu tenho a variância mais uma vez o somatório daquelas somas algébricas, né, elevado ao quadrado, dividido por n. Você lembra na tabela? A soma deu 28, né? Então 28 dividido por 6, 4,67. Se calcularmos o desvio padrão, aproveitando, raiz quadrada de 4,67, aproximadamente 2,16, que seria 2,16 graus Celsius. E agora, qual valor me interessa mais para a minha pesquisa? É o que tem maior desvio padrão, o que tem menor desvio padrão? O que é que isso quer dizer? Então vamos lá. A gente pode concluir que a maior dispersão, ou seja, a pesquisa que teve maior variabilidade, né, continua sendo no segundo dia. Ou seja, é o segundo dia que apresentou temperaturas menos iguais, menos homogêneas. Portanto, caracteriza, né, um grupo menos regular. Ou seja, um dia de mais dispersão entre as medidas, tá? Agora vamos ver como é que se usa medidas de dispersão para dados agrupados, para intervalos de classe. Agora fica mais interessante, tá? Vem aqui comigo. Variância e desvio padrão para dados agrupados. Veja, para a gente obter tanto a variância quanto o desvio padrão, a gente agora vai ter que tomar cuidado com a frequência para aquela classe, né? E a gente vai então fazer uso disso com a média aritmética ponderada dos quadrados. Eita, Edson, e agora? Tenha calma, vamos ver como é que isso é feito. Preste bem atenção. A variância vai ser, lembra? Frequência vezes aquele produto que a gente tinha aqui já em medidas de dispersão. Lá nas aulas anteriores de medidas de dispersão, de medidas de tendência central, nós fazíamos essa média para dados agrupados, fazendo só a frequência vezes o ponto médio. Lembra? Aqui, então, é a frequência vezes esse fator importante, que é aquela diferença ao quadrado, para o cálculo, né, da variância. Muito bem, faz-se isso para todos os fatores de uma pesquisa. Frequência vezes, né, essa diferença ao quadrado de cada termo, de cada número em relação à média. Depois de tudo isso, a gente soma e divide pela quantidade de valores observados. Tá bom? Então tá aqui, ó, somatório de 1 a n valores dividido por n. E continua o desvio padrão sendo a raiz quadrada dessa variância. Então vamos lá. Vamos observar para uma dada pesquisa, tá? Vamos lembrar que primeiro a gente vai precisar o cálculo dos pontos médios, né, de cada valor. Então, quando esses dados estão agrupados, ó, ponto médio de cada valor, porque no intervalo de classe eu não tenho xi, eu tenho vários xi, eu tenho vários números que vai de um limite inferior a um limite superior. Portanto, eu lido com o ponto médio, tá bom? Então aquela fórmula continua sendo a mesma, a diferença é que em vez de xi, x2, x3, eu vou usar ponto médio 1, ponto médio 2, ponto médio 3, tá bom? Não mudou mais nada, apenas isso. Agora vamos ao exemplo. Um exemplo aplicado na metalúrgica. Uma indústria possui 5.000 parafusos por dia. Foram coletadas para análise 100 medidas de diâmetros em milímetros desses parafusos. Vamos determinar a média e o desvio padrão da distribuição desses dados que foram coletados. Então preste bem atenção como vai se dispor, né, essa nossa pesquisa. Medida do diâmetro em milímetro de cada um. 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Os valores capturados. Diz que os parafusos com 1,1 tiveram 12 quantidades, 1,2, 27 quantidades, 1,3, o maior número de quantidades, que foi 35, 1,4 tiveram 20 e 1,5 tiveram 6. Então, a quantidade de parafusos que foram coletados, né, amostralmente lá da população, são 100. Então, como que a gente faz isso? Primeira coisa, obter a média aritmética ponderada dessa distribuição, né? Assim, então, 12 vezes 1,5, 27 vezes 1,2, lembra? Média aritmética para dados absolutos. 35 vezes 1,3, mais 20 vezes 1,4, mais 6 vezes 1,5. Tudo isso dividido por 100, que é a soma, né, de 12 mais 27, mais 35, mais 20, mais 6. A soma dos pesos, tá? A soma das frequências. Então, aqui em cima esse resultado vai dar 128,10. Quando dividirmos por 100, esse número vai dar 1,281. É um número importante. Vamos gravar esse número, tá?
Agora, para calcular o desvio padrão, eu construo aquela tabelinha entre cada número desse em relação à média, né, encontrada, levando em conta, né, que eu estou dentro das medidas de dispersão, tá? Para dados agrupados. Então, olha como vai ficar a nossa tabela. A gente ampliou, né? Tínhamos aquelas duas colunas. Aqui vai ficar a diferença entre cada valor para a média. Então, a diferença do valor 1,2 para a média 1,281 é menos 0,181. 1,2 menos o valor da média, que a gente achou na lâmina anterior, dá esse resultado. 1,3 menos a média dá esse resultado. 1,4 menos a média dá esse resultado. 1,5 menos a média dá esse resultado. Você que está pegando o vídeo só agora, vamos lembrar onde é que está a média? Está aqui, ó, 1,281. Tá bom? Muito bem. Se a gente já levar cada fatorzinho desse ao quadrado, para facilitar o meu cálculo, né, lá na frente de variância, eu já vou ter esse resultado ao quadrado dá isso, esse resultado ao quadrado dá isso, esse resultado ao quadrado dá isso, enfim, matemática básica. Né? Com auxílio de uma calculadora você faz isso tranquilamente. E para calcular, né, o que nos interessa, que seria a média, eu preciso, né, relacionar, eu preciso computar a frequência. Então agora eu vou pegar essa coluna e vou multiplicar pela frequência, tá? Então pegando essa coluna vezes 12 vai dar isso aqui. Esse número vezes 27 vai dar isso aqui. Esse número vezes 35 vai dar isso aqui. Enfim, matemática básica. No final da história, aqui é o somatório de todas as frequências versus, né, seus quadrados da diferença entre cada termo e sua média. Tá bom? Se fizermos toda essa soma, vai dar 1,1539. Finalmente, para terminar, o que é que ser feito? É apenas dividir esse resultado pelo número de termos, que no caso é 100. Aí é o cálculo da variância, tá bom? Então, dividindo todo esse valor por 100, vai dar 0,011539. Aproveita, tira a raiz quadrada disso, vai dar o desvio padrão, certo? Então, desvio padrão, a raiz quadrada desse valor, aproximadamente 0,10742, tá? Isso significa dizer que a média das medidas dos diâmetros dos parafusos de uma amostra de 100 valores, né, na fábrica eram 5.000 por dia, salvo engano, a média é de 1,281 milímetros. E o seu desvio padrão, ou seja, o quanto que se desvia cada parafuso da média, é de 0,107 milímetros, tá? 1/10 de milímetro. Ok? Agora vamos para exercícios resolvidos e encerrarmos nossa aula, tá? O número de acidentes em um trecho de uma rodovia federal brasileira foi computado em um mês, né, do primeiro semestre de 2012, os seguintes dados: 20, 14, 15, 20, 27 e 30. Calcule o desvio médio e o desvio padrão desse grupo de dados. Muito simples, né? Então, primeira coisa, calcular a média desses números. Soma todo mundo, divide por 6, que é a quantidade de valores observados. 126 por 6, 21. Então, para encontrar o desvio médio é muito simples. É só fazer a diferença absoluta entre cada termo e sua média. Depois que fizermos isso com cada valor, divide por 6, que é a quantidade de números observados. Então, vai dar 30 por 6, 5. É o nosso desvio médio. Tá? Portanto, para obter o desvio padrão, primeiro basta a gente calcular a variância. Se lembra que a pergunta não é calcular o desvio médio, e sim o desvio padrão? Então, calcula a média aritmética dos quadrados dos desvios em relação aos valores observados. É como se cada fatorzinho desse, não é nem fator, na verdade, é a diferença, eu precisasse colocar o quadrado, né? Então, daí eu não tinha mais um desvio médio, eu tinha um desvio padrão. Tá bom? Então, tá aqui, ó. 20 menos 21 ao quadrado, 14 menos 21 ao quadrado. Percebe que era apenas fazer isso? Pego todos esses resultados, vai dar 204, dividido por 6, vai dar 34. Essa é a nossa variância. Para calcular o desvio padrão, só extrair a raiz quadrada disso, né? Então, basta extrair a raiz quadrada de 34, aproximadamente 5,83. Quanto maior esse número, maior é a variância, né? Maior é o quanto que se dispersa, né, padronalmente, né, da média. Então, o ideal é menor esse valor para que tenhamos, né, uma maior confiabilidade da pesquisa. Para você ter uma ideia, é isso que o Enem observa de cada aluno. Quando o aluno tem um grande desvio padrão, ou seja, quando ele se dispersa muito entre as áreas, né, do conhecimento,
é um aluno que não tem um conhecimento mediano, né, padrão de todos os assuntos. Ele é muito bom naquilo, muito ruim em outro. Então, não é esse tipo de aluno que o Enem está capturando, está recebendo para aprovar e jogar nas universidades. Então, fique esperto, tá bom? Então, portanto, o desvio médio é de 5 acidentes e o desvio padrão é de aproximadamente 5,83 acidentes, tá? Mais um exemplo, voltado para a contabilidade. Na auditoria anual de uma empresa, foi anotado tempo em minuto para realizar uma auditoria para 50 balanços patrimoniais, tá? Então, como é 50, é ideal que a gente faça essa pesquisa usando intervalos de classe. Como 50 é um número legal, vamos utilizar 5 intervalos. De 10 a 20, essa parte aqui de organização da classe, eu não vou me deter, porque a gente já viu nas aulas iniciais de estatística, tá bom? Então, de 10 a 20, vocês já estão vendo que o limite da classe é de 10 unidades, né? De 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50, de 50 a 60, todos esses valores exclusivos. Então, de 10 a 20, tiveram 3 balanços. De 20 a 30, o tempo para se fazer a auditoria foram 5 balanços. De 30 a 40, 10. De 40 a 50, 12. E o maior tempo foi registrado entre 50 e 60, que foi 20, tá? Então, caracterize a dispersão dessa distribuição por meio de um desvio padrão. Então, preste atenção. Agora nós temos a classe. Se temos a classe, vamos precisar do ponto médio. Temos a frequência. Então, para calcular o desvio padrão, nossa tabela vai ficar um pouco mais ampliada, né? Como é que isso é possível? Vamos descobrir o ponto médio de cada intervalo e em seguida calcular a sua média aritmética. Então, tá aqui. 3 vezes 15. Vamos entender por que 3 vezes 15. 10 e 20, o ponto médio é 15. Por que vezes 3? Porque eu estou multiplicando frequência vezes o ponto médio, tá? Então, não esquece disso. É frequência vezes o ponto médio, frequência vezes o ponto médio. De todos aqueles exemplos, de todos aqueles números, tá? Dividido por 50, porque é o número de balanços, né, que foram feitos. Ou seja, é a soma, né, dos números 3, mais 5, mais 10, mais 12, mais 20. Tá bom? Então, toda essa soma entre produtos vai dar 2.160. Quando dividirmos por 50, então temos a média da nossa pesquisa, 43,2. Agora vamos para frente, vamos construir nossa tabela. Olha o tamanho que vai ficar a nossa tabela. Aqui está aquela coluna nossa das classes, aqui está a frequência, aqui está os valores do ponto médio de cada um, aqui está aquela primeira relação entre o ponto médio, aquela diferença entre o ponto médio e a média, tá? Então, ponto médio, 15, e a média, vocês lembram da média? 48, vamos voltar aqui, 43,2. Então, essa nossa conta é 15, ponto médio, menos a média, tá? Deixa eu colocar aqui a média em cima para a gente não esquecer dela. 43,2. Ficou bonito esse número, mas dá para a gente lembrar, tá bom? Esses resultados é o quê? 15 menos esse número, dá menos 28,2. 25 menos esse número, dá menos 18,2. 35 menos esse número, dá menos 8,2. 15 menos esse número, 1,2. E 55 menos esse número, 11,8. Tá bom? Tranquilo? Eu acho que é que eu disse 1,2, né? Mas, obviamente, vocês estão vendo 1,2. Edson, o que é essa coluna? Ora, essa coluna já vai me auxiliar para o cálculo da minha variância, né? Eu vou fazer agora o quadrado dessas diferenças. Ou seja, eu vou pegar todos esses números dessa coluna e levar ao quadrado. Muito simples. Então, esse número ao quadrado dá esse número ao quadrado dá esse. Enfim, que é matemática básica. E, finalmente, como eu lido com uma distribuição de frequência para dados agrupados, eu tenho que pegar essa coluna e multiplicar pela frequência, né? Tenho que multiplicar pelo número de balanços, né, da nossa situação. Então, se eu pegar esse valor, 795, e multiplicarmos, né, por a nossa frequência, 3, então vai dar esse número. Se eu multiplicar 331,4 e multiplicar por 5, vai dar esse número. Se eu pegar 67,24 e multiplicar por 10, vai dar esse número. 3,24 vezes 12 vai dar esse número. E 139,24 e multiplicar por 20 vai dar esse número. Tá bom? Se somarmos tudo isso aqui, que é o valor que me interessa, né, para o nosso cálculo final, 7.538. Tá? Então, finalmente, basta encontrar a variância fazendo a divisão desse número pela quantidade de números observados. 7.538 dividido por 50
150,76. Extraindo a raiz disso, eu vou ter o desvio padrão da nossa pesquisa. Raiz quadrada disso, 12,3. Sabe o que isso significa? Que os valores observados se distanciam, em média, 12,3 minutos da média. Tá bom? Então, quanto maior esse valor, menos regular é a nossa pesquisa. Tá bom? É isso, pessoal. Isso eram medidas de dispersão, tá? Tanto para dados absolutos quanto para dados agrupados. Quero agradecer a sua audiência e a sua paciência e até o nosso próximo encontro.